Uma entrevista num podcast, ela tem uns 2 minutinhos, mas vale a pena assistir até o final. Só que um ex-jornalista da Globo falando como que a Globo, e principalmente o William Bonner, manipula as notícias contra o presidente Jair Bolsonaro. Escuta só isso daqui que vale muito a pena. Cara, é uma das sacanagens que... Isso me deixou com raiva, e a outra coisa que me deixou com raiva na Rede Globo foi a questão do Bolsonaro também. Eu já tinha saído da Globo. Aquela matéria do porteiro dizendo que... Caralho, aquela foi foda. O porteiro dizendo que o Bolsonaro tinha autorizado. Por que me dá muita mágoa disso? Porque a gente conhece os personagens envolvidos. É o Marcos Vinícius, que era chefe de polícia. É o Daniel, que é o titular da DH. Cara, a Globo nunca levantou essa possibilidade de conversar com essas pessoas, sabe? Simplesmente jogou a matéria e não tinha nada no inquérito que conduzisse ao Bolsonaro, sabe? Todo mundo sabe disso hoje. E o Bonner insistiu durante 9 minutos, cara. 9 minutos. Para no final da matéria falar que o Bolsonaro estava em Brasília um dia de eleição. E o que é muito doido disso, no ponto de vista do jornalismo. Imagina você começar esse podcast falando assim: Pimentel atropelou um morador de rua em Copacabana. E você ficar nessa história durante 9 minutos. Para no final do podcast, nós apuramos e o Pimentel nem estava no Rio de Janeiro. Meu Deus. Então eu não atropelei mendigo nenhum em Copacabana. Então o Bolsonaro não autorizou ninguém a entrar, sabe? Não existia notícia. Se você sabe o final da notícia e ela não bate com o início, a notícia não existe. Então foi uma forçação de barra sem igual na história do jornalismo no Brasil. Ali eu tenho certeza que a Rede Globo rompeu totalmente com o Bolsonaro. O Bolsonaro estava em Doha, no Catar. Ele fez uma live de noite, ele chamou canalha. Não existia outra adjetiva para você tratar a Rede Globo naquele dia. O que a Globo fez foi uma canalha. O que a Globo fez foi dizer para dezenas de milhões de brasileiros que ainda assistem ao Jornal Nacional, não tinha tudo isso, que o Bolsonaro tinha liberado a entrada do Assad da Marielle no condomínio, né? Quando na verdade o Bonner já sabia que não era verdade. Mas o Bonner só ia te falar isso no finalzinho, antes de falar boa noite, né? E o Bonner ainda ia sugerir que eles na Globo tinham apurado isso, né? E nós apuramos. E o Bolsonaro estava em Brasília naquele dia. E estava lá o nome dele no painel eletrônico, ele estava votando, né? Tinha uma votação quarta-feira à noite, né? Porra, ali me deu um ódio do caramba mesmo. Ali apesar de ter muitas pessoas ali que eu gosto muito ainda, sabe, que eu admiro, ali me deixou muito claro como o jogo do jornalismo é baixo e como isso aqui pode salvar a informação no Brasil hoje, né? Você chamar o cara aqui, olhar no olho dele, conversar. Você vai chamar aqui o Pazuello. Aliás, eu pedi pro Pazuello falar contigo aquela vez, você estava sem agenda, né? O Pazuello vai chegar para você e vai falar: Rafael, eu sou o deputado mais votado no Rio de Janeiro, 200 e poucos mil votos, parece que teve uma deputada mais votada que ele, né? Não, foi do Vaguinho, foi aquela do Vaguinho. Teve uma que... Aí ele chegou, ele vai falar assim: Rafael, o Brasil foi o segundo país do mundo a assinar o consórcio COVAX Facility, né? Então, como é que teve atraso? Nós fomos o segundo país do mundo a falar que queremos a vacina. Que tal o dinheiro, né? Como é que a Simone Tebet pode dizer que o Brasil atrasou 45 dias da vacinação? De onde essa mulher tirou essa informação, sabe? E você está olhando na cara dele. O cara não tem como mentir para você. O cara não vai gaguejar, não vai ficar nervoso. Você vai olhar para ele e vai falar. Gente, eu quis deixar o vídeo completo, não comentar no meio do vídeo. Eu queria que vocês mantessem a linha de raciocínio. Vocês perceberam o que ele falou, aquilo que a gente fala aqui todo dia? Ele ainda fala: o que pode salvar a informação do Brasil é a internet, são os podcasts, as entrevistas desses canais. É por isso que eles querem acabar com a internet. Vocês viram o que a Globo e o William Bonner fazem para manipular uma informação? Ficam 9 minutos falando sobre aquilo, só para no final desmentir. Como ele falou, se tem que desmentir no final, não tinha notícia. Não é para ter notícia, não é para falar. Então não desmente, não dá notícia. Ainda passa os dias hoje e descobre, a situação da Marielle lá, por exemplo. Pô, os caras tudo ligado ao PT, todos ligados ao PT. Aí tu pega a situação da vacina. O segundo país que assinou o contrato, não, que teve atraso. E aí, minha gente?